Muito boa noite. Eu sempre erro. Muito bom dia a todos. Nós agradecemos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos oferece para falar sobre esse tema, a importância do perdão. E durante toda a história da humanidade, filósofos, místicos, religiosos, poetas e agora cientistas têm exaltado a importância do perdão. Friedrich von Schiller, filósofo alemão do século XVIII, certa feita afirmou: a mais importante vitória da humanidade é o perdão. A mais divina possibilidade do ser humano é o perdão. E é verdade. Porque é uma vitória que o ser humano faz em relação a si próprio. É uma guerra íntima. E, portanto, uma vitória íntima, uma reforma íntima em torno do perdão. Alexander Pope, filósofo britânico também do século XVIII, certa feita imortalizou uma frase que muitos de nós já devem ter repetido: errar é humano, perdoar é divino. Não é verdade? Quem não conhece essa expressão? Sim, porque quando nós perdoamos, mas perdoamos de maneira incondicional, de todo o coração, sem reservas, sem dúvida alguma, estamos nos aproximando um pouco mais de Deus. Ocorre que, no decorrer da nossa trajetória terrestre, o perdão sempre foi, ou na maioria das vezes foi, uma preocupação muito mais do homem em relação a Deus do que do homem em relação ao próprio homem. Vamos observar nossa trajetória em torno da religiosidade, que de certa forma começa lá nos idos tempos, 3.300, 400 anos antes de Cristo. Mais de 3 milênios se passaram. O Velho Testamento, cujos 5 primeiros livros são creditados a Moisés: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá percebemos que Moisés, que foi um grande líder, a fim de conter os impulsos instintivos, selvagens até, de um povo rude, que somente naquela época começava a entrar em contato com um Deus único, ele estabeleceu a sua lei mosaica em contraposição à lei de Deus, porque a lei de Deus dizia no Decálogo, os 10 mandamentos: não matarás. E ele estabelece a pena de morte em Deuteronômio, em Números, justamente para conter as arbitrariedades daquele povo. Por exemplo, a pena de morte por lapidação, apedrejamento para mulheres adúlteras, para os homoafetivos, e ainda hoje, pasmem, há aqueles que defendem isso de maneira velada, se não a morte real, mas a morte filosófica, o sufocamento dos homoafetivos. Enfim, naquela época, Moisés apresentou um modelo de um Deus antropomórfico. O que é isso? Um Deus formado à nossa imagem e semelhança e, portanto, cheio de imperfeições. Um Deus que se vingava, que se encolerizava e que, por consequência, não perdoava assim com tanta facilidade. No livro de Levítico, capítulo 23, Moisés afirma ao povo que Deus lhe fala para estabelecer anualmente 10 dias de reflexão para que o pecador possa se arrepender das suas falhas. O último dia é exatamente o que se chamou o dia da expiação, do jejum, o dia do perdão, o famoso Yom Kippur dos judeus. Naqueles tempos era comum, e vejam bem como nós herdamos essa prática, não é? Oferecer algo a Deus para agradecer ou para pedir.
as chamadas oferendas, que podiam ser intenções, promessas, alimentos. Antes de Moisés eram até seres humanos, e depois passaram a ser animais, à época de Moisés, que eram entregues então no chamado altar do holocausto. Holocausto, palavra grega, que significa totalmente queimado. Outros dizem que seria ascensão. Explicarei por quê. Porque no caso de um ser humano, antes, repito, de Moisés, nos primórdios da civilização dos hebreus, não eram mais seres humanos, agora animais, estes deveriam ser totalmente queimados naquele altar. Antes, mortos, claro, sem dor, porque até hoje os judeus só se alimentam de carne, de países onde eles sabem o animal morre sem dor, rapidamente, até verificam o fio da espada, e essa é a maneira pela qual eles têm que matar os animais para poder exportar a carne para os judeus. Então, mata-se o animal, coloca-se no altar do holocausto, e ali deve ser totalmente consumido pelas chamas. Então, o resultado dessa queima é a fumaça. Essa fumaça acende, ou seja, no sentido de se elevar, segundo eles, até Deus, que então se regozija. Naquele dia especial, entretanto, eram oferecidos um touro e 2 bodes em sacrifício. O touro e um dos bodes, sorteado, tinha uma morte rápida. Eram mortos, entregues ao altar do holocausto, consumidos totalmente, fumaça. O segundo bode tinha uma morte mais lenta. Ele era abençoado pelo sacerdote, que no momento de concentração impunha-lhe as mãos, e ali confessando todos os pecados do povo judeu. Coitadinho do bode, não é? Porque a simbologia era exatamente transferir todos os pecados do povo para aquele pobre bode. Então esse bode era levado por alguém numa montaria até um lugar bem recuado no deserto. Qual era a ideia? Para que ele lá fosse consumido pelas chamas, às vezes, ou fosse consumido pela fome ou pela sede. Então, o que pretendiam os judeus, os hebreus da época com isso? Como o bode estava repleto dos pecados do povo, era para se garantir que ele não retornasse, porque assim os pecados do povo também não retornariam. Vamos comprar alguns bodes amanhã, hein? Daí, a expressão utilizada ainda hoje, chamada bode expiatório, é bíblica, justamente para qualificar aquelas pessoas sobre as quais recaem culpas que não lhe cabem. Ainda hoje o Yom Kippur é comemorado pelos judeus, mas sem bode. Mas é uma cerimônia em que os judeus, a cada ano, setembro, outubro, se sentem impelidos a pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Mas existem 2 polaridades de pecados que são analisados, por assim dizer, por Deus nesse dia do Yom Kippur. Primeiro, pecados do homem em relação a Deus. Segundo, pecados do homem em relação ao homem. No tocante aos pecados do homem praticados em relação a Deus, estes são totalmente perdoados no dia de Yom Kippur, incondicionalmente perdoados, não há condições. O indivíduo se recolhe na sua consciência, confessa os seus pecados a Deus, que então o perdoa. Entretanto, quando os pecados são cometidos do homem em relação ao homem, Deus só os perdoará se antes aquele que ofendeu dirija-se àquele que foi ofendido,
para antes pedir perdão a Ele. Aí sim. Dando um salto na história de 1300 anos, vamos nos encontrar com a expectativa da vinda do Messias, da vinda de Jesus. E era necessário, era imprescindível para se dar cumprimento à lei de Deus, ou plenitude em outras traduções, à lei de Deus. Notadamente na difícil arte de perdoar. E foi então que com o Messias entre nós, uma nova diretriz, difícil ainda hoje de ser praticada, é lançada para toda a humanidade. Misericórdia quero, e não holocaustos, e não sacrifícios. Por quê? No imaginário cristão, Jesus é o Agnus Dei, aquele que, com o seu sacrifício na cruz, derramando o seu sangue, nós entendemos esse sacrifício de uma maneira muito efetiva também, nos purificou de todos os pecados, quando na verdade nos conduziu para nos libertarmos de todos os pecados. Mas ele veio numa época em que o perdão era algo extremamente difícil de ser praticado. Parece que não mudamos muito, não é? Parece que não evoluímos muito. Porque no ano em que Jesus nasceu, segundo historiadores, 2.000 homens haviam sido crucificados. Ou seja, a crucificação era uma modalidade das mais terríveis de pena de morte. No capítulo 5 do livro de Mateus, versículos 23 a 25, Jesus, percebendo que os judeus prosseguiam com as suas oferendas, com a sua tradição judaica milenar, qual seria a melhor maneira de não ser ouvido? Acabem com isso, não há nenhum sentido nessa tradição. A melhor maneira de você não ser ouvido é afrontar uma realidade estabelecida de maneira brusca, abrupta. E ele diz sutilmente, na condição do espírito puro, antes de entregar a tua oferenda ao altar, vejam bem a sutileza, já colocou a entrega da oferenda sem desmantelá-la como segundo plano. E complementa, antes de entregar a tua oferenda ao altar, verifica se o teu irmão não tem algo contra ti, e então vai e reconcilia-te em primeiro lugar com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Pronto, veja um ensinamento maravilhoso. Quer se reconciliar com Deus? Reconcilia-te em primeiro lugar com o teu adversário. Jesus estava dizendo o seguinte, que o maior e melhor sacrifício, aquele que de fato é agradável a Deus, é o sacrifício do orgulho, da caridade, que enseja a misericórdia do perdão com o adversário. Mas que adversário é esse? Normalmente entendemos o adversário é o outro. O adversário é o nosso próximo, mas o próximo mais próximo de nós somos nós mesmos. Então nós precisamos urgentemente aprender a exercer o auto-perdão. Como é que nós nos auto-perdoamos? Abandonando as cobranças excessivas. Eu tenho uma grande refração quando alguém faz uma exposição e diante das pessoas que estão aqui, muitas vezes tentando vencer os próprios erros, alguém diz, reforma íntima já, porque o planeta está modificando a sua estrutura vibratória, precisamos aproveitar. Pelo amor de Deus, quem disse que uma reforma íntima pode ser produzida numa só encarnação? Talvez essa seja a primeira encarnação em que sejamos despertando para as belezas da espiritualidade, para as concepções da lei de causa e efeito de reencarnação, e alguém diz reforma íntima já. Pelo amor de Deus, nem democracia foi já nesse país. Reforma íntima é lenta e gradual. Estamos há milênios tentando romper com estruturas arcaicas, equivocadas, vícios morais e físicos terríveis. Será que numa só encarnação, depois de tantos milênios no erro, nas sombras, Deus exige de nós uma reforma íntima já? Urgente, abrupta, porque senão vamos escorregar para um planeta inferior? Não, vamos aprender a nos perdoar o quanto antes, em primeiro lugar,
Não vamos, é claro, ficar ali na praça dando milho aos pombos, esperando a reforma íntima vir de fora para dentro, não, mas vamos com calma, com serenidade e equilíbrio, mas sem desespero. Vamos nos aceitar como somos, vencendo equívocos a cada dia, trabalhando o nosso eu. Porque já nos bastam os erros clamorosos do passado, páginas tristes escritas em vidas anteriores que de quando em vez afloram, vêm à tona de maneira desequilibrada. Manuel Filomeno de Miranda, na obra Loucura e Obsessão, sob psicografia de Divaldo Pereira Franco, nos diz que muitos dos nossos desequilíbrios, das nossas psicoses, dos nossos transtornos mentais, são consequências dos erros cometidos no passado e nascemos com o que ele chama de complexo de culpa inato. Todos nós nascemos com marcas indeléveis, que não vêm à superfície do nosso consciente, mas estão aqui arquivadas. Todos nós. E de quando em vez, se esses erros houverem sido muito graves, poderão, como ele mesmo diz, gerar desequilíbrios, patologias igualmente graves, como esquizofrenia, a esquizofrenia paranoide hebefrênica catatônica simples, os transtornos obsessivos compulsivos, as psicoses maníaco-depressivas, nos diz ele que até o autismo. Por isso que Kardec dizia, muito comumente, o homem é obsessor de si mesmo, porque trazemos uma estrada de equívocos. O autismo, nos diz ele, seria, na maioria dos casos, aquele ser que muito errou, que muito falhou no passado, que num processo de fuga, de autopunição, se isola dentro do seu próprio mundo, e como se não bastassem os erros do passado, ainda contamos com o remorso do presente. Não há nada pior do que o remorso, não é verdade? Principalmente quando você não pode restabelecer a verdade ou se desculpar porque a pessoa já partiu. Não há nada pior que o remorso. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz nos afirma, sobre psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, que quando estagnamos a nossa mente no remorso, sem termos a coragem de lutar para a nossa melhoria, para o restabelecimento do equilíbrio, contaminamos o nosso campo magnético, criando uma zona anômala, a qual ele deu o nome de zona de remorso, capaz de produzir graves estragos e prejuízos no nosso corpo físico. Razão pela qual é importante e imprescindível, desde já, aprendermos a nos perdoar. Até para nos pouparmos de maiores desequilíbrios e sofrimentos inúteis no momento da nossa transição para o outro lado da vida. É o que nos ilustra na sua obra. Voltei, o irmão Jacó, depois ficamos sabendo, tratasse de Frederico Figner, sobre a psicografia de Chico Xavier. Ao nos contar os momentos em que ele se desligava do seu corpo físico, e tomado por uma caravana, na qual havia tantos outros espíritos em sua condição de desencarne recente, se preparavam para transpor as barreiras energéticas das regiões de sombras para alcançar uma colônia de refazimento. Naquele instante, um daqueles presentes na caravana começa a se desequilibrar, a gritar desesperadamente ao passar pelas regiões de sombras, pelas regiões umbralinas, tentando se jogar e dizendo que não merecia absolutamente a luz, porque era um homicida, um criminoso, tendo sido somente a muito custo contido. Bezerra de Menezes, que acompanhava a caravana, explica que de fato aquele homem havia sido um homicida, mas há muitas encarnações anteriores, prestem bem atenção nisso, e que não havia necessidade daquele desespero, porque ele merecia sim acesso às colônias espirituais mais elevadas, porque durante os últimos 30 anos da vida da qual ele se despedia, havia se dedicado em muito
a sua própria regeneração. Então, uma vez tendo nos reconciliado com cada um de nós mesmos, tendo aprendido a nos perdoar, aí sim, porque ninguém pode dar o que não tem, estaremos mais aptos a perdoar aos nossos adversários. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indagava qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão para as ofensas. Eis aí a mais difícil e complexa das caridades. Caridade em seu mais alto grau, então, é o perdão. Nesse planeta de provas e expiações, nesse país de provas e expiações, muitas vezes a voz de Jesus vem às nossas mentes. Muito comumente os inimigos do homem serão os de sua própria casa. Que realidade atual, não é verdade? E então, o lar se transforma num laboratório de exercício do perdão diário que infelizmente nem sempre é praticado. Vamos colocando as coisas debaixo do tapete. Muitas vezes nos dizem os espíritos que aquela mãe que rejeita através do aborto o lamentável ato sem condenar ninguém, muito provavelmente está ali naquele instante rejeitando o adversário do passado, negando-lhe a possibilidade de reconciliação. Quando não é o aborto, são os crimes hediondos entre mães e filhos, pais e filhos, filhos e pais, desequilíbrios domésticos, incompreensões, intolerância, abandono. Tudo isso porque não tivemos a coragem, é preciso ter coragem para perdoar. Pedro foi talvez o apóstolo ao qual Jesus se dirigiu para nos dar lições muito práticas e cotidianas, muito simples de serem compreendidas até, talvez, ou muito provavelmente, pela espontaneidade da personalidade de Pedro, pela sua autenticidade. Naqueles momentos em que Jesus estava no jardim do Getsêmani, uma localidade aprazível do Monte das Oliveiras, bastante arborizado, agradável. Quando então Jesus, que sabia perfeitamente que seria aprisionado, ali estava aguardando os servos do sumo sacerdote, vários a comando dos servos, e tantos outros com paus e pedras para aprisioná-lo. E naquele momento aproxima-se Malco, um dos servos do sumo sacerdote. Pedro então saca a sua espada, decepa a orelha de Malco. Jesus o cura instantaneamente. E ao invés de dizer: Pedro, valeu, hein? Belo golpe. Muito pelo contrário, ele diz: Pedro, recolhe a tua espada. Cura Malco, repreende Pedro, dizendo: aquele que vive pela espada, por ela perecerá. De passagem, na essência, ele estava ensinando a lei de causa e efeito, que se faz produzir através das sucessivas encarnações, mas principalmente dizendo: perdoa aos seus agressores. A mulher adúltera, ou pretensamente adúltera, prestes a ser apedrejada, porque naquela época, e ainda hoje em alguns países, bastava o homem levantar a mão e apontar em meio à rua, adúltera, vários homens saíam correndo em direção àquela mulher para apedrejá-la. Não tinha praticamente direito de defesa. Não havia. E Jesus percebe aquela cena quase que comum naqueles tempos. E todos prontos a apedrejar aquela jovem, e ele enuncia a grande filosofia: atira a primeira pedra aquele que estiver isento de pecados, e todos baixam as suas pedras. E Pedro então repreende Jesus dizendo: mestre, essa é a lei, ela tem que ser apedrejada, não se envolva nisso, em outras palavras.
era a lei de Moisés, mas não a lei de Deus, exemplificada no ato de perdão de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21, Pedro faz uma pergunta que muitas vezes nós já temos feito a nós mesmos. Mestre, quantas vezes meu irmão vai pecar contra mim e eu hei de perdoá-lo? 7 vezes, mestre? E Jesus responde, eu não lhe digo que 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Só na matemática já é muito, não é? 490 vezes. Se alguém perdoar 490 vezes nesse mundo, já está num bom caminho. Mas a ideia era outra. Por que Pedro construiu a frase dessa maneira? Ao ler o Velho Testamento, nós encontramos recursos para compreender o Evangelho. Tanto assim que Jesus sempre se reportava aos conhecimentos antigos, aos ensinamentos dos profetas, à tradição judaica, e foi a esse costume judaico que Pedro se reportou para construir a frase dessa maneira. Por quê? Como era a questão do perdão aos tempos de Jesus? Os rabinos diziam o seguinte: se alguém pecar contra ti uma vez, perdoa. 2 vezes perdoa, 3 vezes, ótimo, perdoa também. Mas se ele pecar pela 4ª vez contra ti, devolva-lhe na mesma moeda. Ou seja, os judeus entendiam que perdoar alguém 3 vezes já era o máximo. 4ª vez já era abuso. Então, pela lei de Deus, não se podia perdoar mais de 3 vezes. Por isso, Pedro perguntou 7 vezes, ou seja, o 7 na Bíblia é completude, integralidade, porque ele talvez estivesse pensando, além de vencer as 3 vezes, estou bem próximo da perfeição se eu perdoar 7 vezes. Ou todas as vezes, talvez tenha querido perguntar, Pedro. E ele prossegue o seu ensinamento, afirmando, se não perdoares aos seus semelhantes, Deus também não os perdoará. Ou em outras traduções, perdoa aos seus semelhantes, para que Deus também o perdoe. Ou seja, havia aí um elemento condicionante. Deus não tem condições para perdoar. Mas o problema, ou a solução é que quando nós nos propomos a perdoar alguém, favorecemos o nosso campo magnético de tal maneira a ponto de nos tornarmos merecedores do perdão daquele a quem houvermos magoado também. Por isso Jesus nos ensinou a orar dizendo, Pai, perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas o que costuma se dizer é o seguinte, eu não perdoo porque ele não merece. Como se o perdão fosse isentar aquele que errou das consequências dos seus atos. Ele não merece, pode até ser, mas eu mereço. Porque quando eu não perdoo, 2 vitórias. Primeira, de quem me ofendeu. Segunda, porque eu vou guardar a mágoa. Eu mereço. E quando eu guardo mágoa, eu adoeço. Quando eu perdoo, abro um campo favorável de energias positivas que me proporcionam saúde física. É o que a ciência tem comprovado. No último encontro da Sociedade de Medicina Comportamental em Nashville, Estados Unidos, analisaram um grupo de 107 estudantes universitários, dividindo-os em 2 grupos, aqueles que tinham facilidade para perdoar e outros que tinham facilidade para guardar mágoas. Não perdoo de jeito nenhum, nem que se ajoelhe diante de mim. Pois bem, naqueles que tinham facilidade para perdoar, níveis de pressão arterial e de tensão muscular normais, sem ansiedade, sem depressão. Naqueles que guardavam muitas mágoas, pressão arterial elevadíssima, tensão muscular elevada. Pesquisas junto à Universidade de Nova York verificaram, junto a pacientes portadores de problemas cardíacos, que aqueles que perdoavam com mais facilidade tinham menores níveis de ansiedade, depressão e até de colesterol. Olha só, o perdão desentope artérias.
Frederick Luskin, psicólogo norte-americano, em 1996 começou a fazer um estudo incomum para um cientista, porque ele queria saber, cientificamente, como ajudar os seres humanos a perdoar. Segundo ele, haveria princípios científicos que poderiam facilitar a vida das pessoas que se dispusessem a perdoar. Durante 2 anos, ele estudou, pesquisou centenas de pessoas, tentando ajudá-las a perdoar, e depois de 2 anos ele já tinha material suficiente, com embasamentos científicos, para convencer uma das maiores instituições dos Estados Unidos, a Universidade de Stanford, a produzir, a formar o projeto Stanford para o perdão. Eles foram convencidos cientificamente de que é possível aprender a perdoar. Há passos para se aprender a perdoar. Isso ele expõe na sua obra O Poder do Perdão. Outra coisa que ele verificou: perdoar não é esquecer. Ele chegou à conclusão que não há nada pior do que você chegar para uma pessoa magoada e dizer: esquece isso, como se estivesse desvalorizando a mágoa. É o que de pior se pode fazer. Desvalorizando o que a pessoa te fez, ou o seu sentimento em relação ao que ela te fez. Perdoar, então, não é esquecer. Vai que você tem uma boa memória. Não vai esquecer nunca. Ou então pede um mal de Alzheimer para poder esquecer. Não existe isso. Perdoar não é esquecer. Perdoar é aprender a minimizar com o tempo as consequências, os efeitos que a ofensa teve dentro de você. Espíritas não podem se magoar. Mágoa é sinal de inferioridade. Outra conversa fiada. Reforma íntima já, e você não pode se magoar. Conversa frouxa, me perdoa a expressão. Mágoa é uma resposta natural do cérebro. Estamos falando cientificamente. Quando alguém lhe faz um elogio, como você está bem hoje? O cérebro recebe de uma forma, você fica até arrepiado. Pode não ser verdade, mas você sentiu, o seu cérebro captou. Nossa! Pronto. Ao passo que quando alguém te ofende, o cérebro registra de maneira totalmente contrária. As palavras são codificadas. E tudo isso se espalha pelo seu corpo, é natural. Então a mágoa é uma reação absolutamente normal. Até porque tem pessoas que quando querem falar suas verdades, eu quando falo na lata. Como se isso fosse alguma vantagem. Falar na lata. Na lata quer dizer bater na lata, porque é tal a grosseria, não é? A introdução dessas pessoas normalmente é a seguinte: olha, não fica magoada não. Lá vem pancada, hein? Quando alguém fizer essa introdução com vocês, já fiquem prontos, hein? Para perdoar, claro. Porque lá vem a pancada. Lhe fala algo muito rude e ainda diz: não fica magoada não. Não existe isso. Mágoa é uma reação natural, instinto de defesa natural do cérebro e do corpo. O problema é quando a mágoa toma um vulto muito grande dentro de nós. Quando ela se cristaliza dentro do nosso comportamento, na nossa alma, no nosso coração, se torna um veneno. Podendo produzir dores de cabeça, dores musculares, principalmente nas costas, enxaqueca, depressão, fibromialgia, gastrite, úlcera, hipertensão, problemas alérgicos, cardíacos, estomacais, intestinais. É melhor perdoar, hein? Vai ver a conta da farmácia com um negócio desse. E no ano 2000, Frederick Luskin se notabilizou pelo seu maior trabalho. Porque buscou pais e mães na Irlanda que haviam perdido seus filhos de maneira trágica, nos tristes conflitos entre católicos e protestantes, e percebeu que houve uma redução na depressão, na angústia, até do ódio dos participantes. Hoje em dia nós temos o Instituto Internacional do Perdão. Internacional do Perdão. Por quê? Verificaram que empresas estão contratando esses psicólogos, porque eles verificaram que quando há muitas brigas, mágoas no trabalho, o rendimento cai.
Então, perdão é um ótimo negócio, até no sentido empresarial da palavra. Robert Enright, idealizador do Instituto Internacional do Perdão, demonstra isso. Em escolas, as crianças, os adolescentes têm maior rendimento quando são orientados a perdoar. Verificou-se também que o perdão reduz a dor física, atua no sistema imunológico, na expectativa de vida. Fizeram pesquisas na Duke University e verificaram com 61 pacientes portadores de dor lombar. Eu não sei o que é dor lombar, nunca tive, mas eu tive dor renal, deve ser algo parecido. Crônica, dor lombar crônica. E verificaram que aqueles que tinham facilidade para perdoar, reportaram expressivamente níveis menores de dor física. Ainda na Duke University fizeram pesquisas com portadores do vírus HIV, e a característica lamentável dos portadores de vírus HIV é uma baixa nas defesas orgânicas, nos anticorpos. Mas eles perceberam que dentre aqueles portadores do vírus HIV, em que havia uma disposição para perdoar, para abandonar mágoas, ao invés de baixar a produção, tiveram um incremento na produção de imunoglobulinas e anticorpos. E por tudo isso eles perceberam, fazendo testes com pessoas acima de 60 anos de idade, que aquelas pessoas que tinham o poder, vamos dizer assim, de perdoar incondicionalmente, viviam mais e com mais qualidade do que aquelas que só perdoavam quando alguém ia até elas para pedir perdão. André Luiz, em mais de uma de suas obras, nos afirma que todas as vezes que acumulamos mágoa, ressentimento, desejo de vingança, não estou dizendo aquela vingancinha básica, né, que eu já ouvi muitas vezes. Qual a vingancinha básica? Ah, ele falou algo comigo, aí você vai para casa, eu não sei porque eu não respondi, devia ter respondido, mas amanhã ele vai ver. É a expectativa da vingancinha básica. Fui entrar no elevador, ele fechou a porta. Ah, deixa comigo. Quando ele se aproximar, eu quero que ele veja que eu estou no elevador. Quando ele se aproximar, eu fecho a porta. Ah, que delícia. As vingancinhas básicas, não é? Mas aí, mesmo assim, você fica um dia planejando isso. Porque você estava tão cansada que não respondeu. E aquilo às vezes te machuca muito. Ah, eu devia ter respondido. Não, não devia. Se não respondeu na hora, passou. Não esquece, não vai esquecer em 24 horas. Mas vai trabalhar isso para que no dia seguinte esteja melhor. Mas quando alimentamos a expectativa, e até tem uma frase terrível, não é? Vingança é um prato que se come frio, ou seja, esfria durante anos, porque você vai tramando, ainda não é chegada a hora, deixa ele esquecer, que aí eu entro. Alimentar o ódio, a expectativa do ressentimento, contamina o nosso campo magnético, nos diz ele. Destrói a estrutura do nosso perispírito, abre o campo favorável a vírus, bacilos e bactérias, então adoecemos. Aí costumamos dizer, foi aquele ar-condicionado, foi aquela variação térmica, ou como dizia minha avó antigamente, aquele golpe de ar. Não foi. Foi o seu temperamento, foi o seu coração magoado, ressentido, que desencadeou problemas físicos que, segundo André Luiz, podem se perpetuar por vidas sucessivas. Ah, mas eu não disse nada. Mas tem pessoas que não explodem, mas implodem. E acham que isso é disciplina. Isso não é disciplina. Não é? Você vem para a casa espírita com aquela cara de médium, com aquela cara de pureza. Não é? E acha que já resolveu o problema, não resolveu nada, está ali dentro. Por isso que você precisa trabalhar essa reforma íntima, é isso, é trabalhar. O que eu estou sentindo? O que eu estou sentindo nesse momento? Eu superei ou eu não superei? Só o pensamento viciado no ressentimento, na mágoa, no rancor, no ódio, já destrói as nossas células. Aquelas que estão nascendo e se reproduzindo nos processos de mitose e meiose, elas já nascem doentes e causam extremos desequilíbrios ao nosso corpo físico. O que seria mais difícil para nós? Perdoar ou pedir perdão? O que é mais difícil, não é verdade?
Pergunta complicada, porque para muitos nesse mundo perdoar é demonstrar fraqueza. E pedir perdão é humilhar-se. Então, nós achamos uma saída honrosa. Qual é a saída honrosa se você magoou alguém? Peça perdão a Deus, meu filho. Aí você vai lá para o seu quarto à noite, ninguém está vendo, não me humilho para ninguém, só me humilho para Deus. E você reconhece o seu erro, já é positivo, já é uma catarse, já é uma liberação da consciência. Mas por que nós pedimos perdão a Deus? Vamos lá na nossa infância, os arquétipos religiosos, sempre nos diziam o seguinte: olha, Deus vai te castigar, hein? Deus castiga. E como crianças ficávamos com aquilo na cabeça, o nosso inconsciente ainda repleto desses ensinamentos, porque achávamos que podíamos, que tínhamos, olha só o nosso poder, a capacidade de ofender a Deus. Prestem bem atenção nisso. Então pedíamos perdão a Deus para não sermos castigados. Mas nós pedimos perdão a Deus para não ter que pedir perdão ao vizinho, à irmã, ao filho. Eu estive pensando sobre o perdão que Jesus nos concedia. Que perdão poderoso era aquele, não é verdade? A maneira como Jesus perdoava. Qual seria o alcance e a essência daquele perdão? Jesus, no Evangelho, temos várias citações, perdoava pecados. Olhem, perdoar pecados, não ofensas. Prestem bem atenção nisso. E todos os atônitos diziam o seguinte: quem é esse homem que tem autoridade para perdoar pecados? Porque aquilo era um abuso. Porque eles entendiam ser uma heresia, porque só Deus, segundo os hebreus da época, tinha o poder de perdoar pecados. Não entendiam que Jesus, na condição do Espírito mais perfeito que Deus nos concedeu como guia e modelo, conforme questão 625 do livro dos Espíritos, tinha autoridade moral e intelectual para representar Deus. Se era médium, nos diz Kardec, era médium de Deus. Porque a vontade divina se fazia escoar através de Jesus de maneira absolutamente cristalina. Jesus junto ao tanque de Betesda. O tanque de Betesda era, na verdade, uma piscina. Segundo os hebreus, os judeus da época, havia particularidades, propriedades miraculosas naquelas águas, porque eles entendiam que quando a água se movimentava, as pessoas que ali estavam com seus males físicos, caso se lançassem nessas águas no momento do movimento, ficariam curadas, porque o anjo havia chegado e agitado as águas. Mas havia lá um homem paralítico, havia 38 anos, que diariamente afluía até aquele lugar, na tentativa de se curar da sua condição de paraplegia, ou tetraplegia, não se sabe exatamente. Mas quando a água se movimentava, não havia tempo dele se lançar, e Jesus observa aquilo, vendo o esforço reiterado daquele homem diariamente, vai até ele e pergunta: queres ficar curado? Ele diz: quero, demonstrando firmeza. E ele diz: teus pecados estão perdoados. Em outras palavras, ele dizia o seguinte: tua expiação está cumprida, tua prova está terminada. Ou seja, aquele homem havia conquistado o perdão, desencadeado pelo sofrimento, pela dor. Maria da cidade de Magdala, Maria Magdalena ou Madalena, ela que havia se encantado com os ensinamentos do Cristo, mas tinha receio pela sua condição de cortesã de se aproximar dele, até que um dia ela consegue, vai até ele, jogando-se aos seus pés, chorando, molhando-os com suas lágrimas, com seu pranto, enxugando-os com seus cabelos, balsamizando-os com os perfumes que trazia. E naquele instante, não só por aquele ato, mas porque leu no seu campo magnético, no seu coração que havia amor, ele diz: perdoados são os pecados de quem muito ama. O perdão desencadeado pela prática do amor. Vejam bem as diferenças
as nuances do perdão oferecido por Jesus e diferenças do perdão que Jesus oferecia do perdão que nós estamos talvez dispostos a oferecer. Porque quando nós estamos prestes a perdoar alguém, consideramos que houve uma ofensa. Jesus, quando perdoava, não o fazia por se sentir ofendido, mas para reabilitar aqueles que haviam falhado, a retomar os seus caminhos, a viver as suas vidas de maneira mais digna. E foi assim que ele perdoou a invigilância, prefiro dizer invigilância e não traição, de Judas Iscariotes, que foi levado ao suicídio pela sua consciência culpada, mas em psicografias depois ele revelaria que era um apaixonado absoluto pela filosofia do Cristo, mas quis acelerar a libertação dos judeus por uma guerra santa. E foi com esse perdão que ele pôde se restabelecer diante de sua consciência totalmente no século XV, reencarnando como Joana d'Arc. Foi assim que ele perdoou a incredulidade de Tomé, que a todo momento, mesmo diante das curas espetaculares que Jesus produzia, pedia de Jesus provas constantes de que ele era o Messias, da divindade de Jesus. E mesmo quando Jesus partiu para esferas espirituais, ele se mostrou ressurrecto, materializado nas nossas palavras, diante de vários apóstolos, mas Jesus percebe que Tomé não estava presente. E então os apóstolos dizem, o Mestre ressuscitou, ou seja, reapareceu. E Tomé diz, mesmo assim, só acredito quando vir. E quando tocar-lhe os cravos nas mãos e a ferida no peito. Ah, se fosse com a gente. Ah, perdeu, Tomé. Eu já apareci, já me materializei. Não vou me materializar só para você. Mas Jesus fez isso. Se materializou novamente e ainda deu a Tomé a oportunidade de tocá-lo, dizendo, toca, Tomé, aqui do lado. E vê que sou eu mesmo. E não descrê, mas tenha fé. Tomé foi um grande apóstolo. Foi assim que ele perdoou a fé vacilante de Pedro. Quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? Sim. Façam isso em casa com a esposa, com a namorada, com a noiva, hein? Tu me amas? Ela vai responder, sim. Se você perguntar a segunda, tu me amas? Ela vai ficar nervosa, hein? Se você perguntar a terceira vez, vai ficar como Pedro. Por quê? É claro, vai ficar agitado, porque na verdade não havia amor como Jesus entendia que havia, ou que poderia haver. Por isso ele diz, depois de ter perguntado 3 vezes, teste das 3 vezes. Pois eu te digo, tu me negarás 3 vezes, o número de vezes que disse que me amas, antes que o dia amanheça. E mesmo assim, ele o perdoou, e Pedro foi um grande apóstolo. Foi assim que ele perdoou todos aqueles que não estavam aos pés da cruz, no seu momento extremo, no Monte Gólgota, o Monte da Caveira, na crucificação, além, ou somente, Maria e João. Se é conosco, hein? Você não foi a minha crucificação, morreu para mim, não quero mais saber de você. Melindres. Foi assim que ele perdoou Saulo de Tarso, assassino de cristãos, naquela estrada de Jerusalém a Damasco. Quando surge aquela luz, o rosto resplandecente de Jesus. Só Paulo viu o rosto, mas todos na caravana ouviram a voz, pneumatofonia. Ele cai da montaria, quem é Senhor, demonstrando respeito. Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. Que queres que eu faça? Totalmente dominado. Entra na cidade, ficou cego 3 dias. Ananias o curou da cegueira. E ele passou a ser talvez um dos mais tenazes apóstolos. Durante 30 anos de sua existência, que lhe restavam, percorreu 20.000 quilômetros, já fizeram até os cálculos. Mahatma Gandhi, Mohandas Karachand Gandhi, certa feita recebeu a seguinte pergunta de um repórter inglês: Gandhi, você já perdoou muitas vezes? Ele respondeu, não.
Nunca perdoei, porque nunca me senti ofendido. Olha que chique. Vamos falar isso amanhã no trabalho. O camarada vai te ofender e você não te perdoa. O quê? Porque não me senti ofendido. Faz aquela cara de santo e lá por dentro doido para responder, não é? Não funciona assim. Reforma íntima, já repito, não existe a conversa de Adão e Eva. Reforma íntima lenta e gradual, isso sim. Dia há de chegar, entretanto, ao longo do esforço, ao longo das sucessivas encarnações em que nós, sim, chegaremos ao ponto em que não mais pediremos perdão, porque já não seremos mais capazes de magoar alguém, e nem tampouco concederemos perdão, porque já não nos sentiremos ofendidos nesse momento, ainda muito distante da nossa realidade evolutiva. Estaremos mais aptos a compreender a grandeza desse Espírito chamado Jesus, que no auge da dor, na suprema agonia, no abandono, roga ao Pai perdão para os seus algozes, dizendo: Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Muito obrigado a todos pela presença e pela atenção, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.